Vamos abrir em Josué, capítulo 3. Na quarta passada nós começamos falando sobre arrependimento, que é a porta para a libertação. Josué, capítulo 3, versos de 1 a 3. Depois da leitura nós vamos orar pela palavra e também tem um pedido aqui de oração por uma família. A gente vai orar agora também. Josué se levantou de madrugada e, tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial e deram ordens ao povo dizendo: quando vocês virem que os sacerdotes levitas estão levando a arca da aliança do Senhor seu Deus, saiam também do lugar em que vocês estão e sigam a arca. Até aqui, até o verso 3. Vamos orar pela palavra e vamos orar também por uma família que está precisando. Senhor, colocamos esse tempo de ministração da Tua palavra, que o Senhor possa nos conduzir através, Senhor, de Josué capítulo 3, Josué capítulo 1, que Tu, Senhor, nos instruas no arrependimento, Senhor, nos princípios de tomar posse das promessas e também, Senhor, da libertação. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Também oramos pelo Cristiano, toda a sua família, que estão enlutados, Senhor, tanto pela perda da sua filha, quanto pela sua mãe. Eu oro, Senhor, para que você toque essa família com o Teu consolo, com a Tua força, em nome de Jesus. Amém. Então, na quarta passada nós começamos o tema sobre libertação, e nós falamos que para entrar em Canaã é necessário entrar através do arrependimento. Canaã não é o céu. Nós aprendemos até de maneira errada, Eu lembro que quando eu era criança eu aprendi na sala da escola dominical que Canaã era o céu. Então tinha até uma música que falava: caminhando vou para Canaã, caminhando vou para Canaã. E para nós, caminhando vou para Canaã era caminhando para o céu. Só que um dia eu vi alguém questionando e dizendo: como é que Canaã é o céu, se em Canaã tem gigantes, tem inimigos, tem cidades fortificadas, tem conquista de cidades? No céu vai ter guerra espiritual? Não, é óbvio que não. Então Canaã não é o céu. Canaã é hoje a tomada de posse das promessas que já foram dadas pelo Senhor para mim e para você, tudo que Jesus conquistou na cruz, e nós hoje temos que tomar posse. Canaã é a conquista da nossa mente, dos nossos pensamentos, porque a maior batalha que nós enfrentamos é nos pensamentos. Canaã, irmãos, são promessas para a nossa família, promessas para o nosso casamento. A conquista de Canaã é a conquista das nossas finanças. Ou seja, onde houver uma área que há promessas de Deus, essa é a nossa Canaã, porque ali tem inimigos a serem vencidos. E o passo para a libertação é a porta do arrependimento. O primeiro batismo que eles passaram foi na saída do Egito. Quando eles foram libertos do Egito, simboliza a libertação do mundo para o crente, a salvação, a Páscoa e a libertação. E eles então passam no meio do mar. Ali é o batismo, que hoje equivaleria ao batismo nas águas, simbolizando o quê? Libertação. Mas agora nós temos um segundo batismo. Depois de 40 anos no deserto, agora eles têm o Jordão. O Jordão é um limite entre o deserto e a tomada de posse das promessas. Nós nascemos de novo, saímos do Egito, mas muitas vezes o Egito não saiu de dentro da gente. O Egito só sai, essa libertação só acontece com o arrependimento, quando nós somos convencidos pelo Espírito Santo. Esse papel é do Espírito, nós vamos ver aqui na travessia do Jordão. Porque às vezes nós estamos querendo fazer o papel do Espírito Santo, tentando convencer as pessoas. E quando a gente faz isso, sabe o que é que acontece? A gente se desgasta,
e as pessoas se desgastam conosco, porque esse papel não é nosso. Nós temos que orar, jejuar, interceder, se decisão. Então, o arrependimento não é apenas convicção de pecados. O arrependimento não é apenas confissão de pecados. Convicção e confissão faz parte, mas arrependimento é uma decisão que resulta em uma mudança de ideia, uma mudança de mente, é uma mudança de valores. É você dar. Nós falamos que o arrependimento bíblico implica em renúncia, abrir mão de algumas coisas, reversão, ou seja, você reverte a situação, né, a uma mudança de atitudes. Então não é de boca para fora, ninguém se arrepende apenas falando. Começa com convicção e confissão, mas arrependimento é uma mudança de atitude, é o abandono de certos pecados. Quem realmente eu estou arrependido. Então, se você está adulterando e está arrependido, você tem que deixar o amante. Entendem? Que não é apenas dizer, falar e ser convencido, mas é um abandono consciente e intencional. Vamos ver o princípio agora da travessia. Nós paramos aqui semana passada e agora vamos para o princípio da travessia. E se der tempo, nós vamos para o capítulo 1, porque domingo de manhã, muitos não estavam aqui, mas eu preguei no capítulo 1 de Josué. Falei do reavivamento na palavra, né? O reabibliamento. Então, como muitos estavam trabalhando e estavam no encontro, se der tempo a gente vai para o capítulo 1. Se não, vamos lá. Princípio da travessia. Lembrando que tudo que eu estou falando aqui, dando os créditos, né, eu escrevi, mas os créditos são para as aulas que nós tivemos na EIFOL, Escola de Libertadores, de formação de libertadores, lá em Almirante Tamandaré, em 2019, Cristiano fez em 2018, com o pastor Cote. Então, verso 1, capítulo 3, verso 1. Josué se levantou de madrugada. Diga, Josué se levantou. O que significa se levantar? Sair da zona de conforto. Meus irmãos, não há mudança em nossas vidas se a gente não sai da zona de conforto. Muitas vezes nós estamos acostumados com a nossa vida. Estamos acostumados com pecados. Nós estamos acostumados com um sistema. Você sabia que existem sistemas familiares doentios, onde as pessoas já estão inseridas e elas estão acostumadas. E se alguém entrar ali e tentar mexer, vai levar ferroada. É necessário que as pessoas queiram uma mudança. Então, Josué levantou de madrugada. Primeiro, levantar já é esforço. E levantar de madrugada, mais esforço ainda. Eu não gosto de acordar de madrugada. Quem não gosta aqui de acordar de madrugada? Eu sou muito ruim para acordar de madrugada. Tem gente que, beleza, 3 da manhã, 3h30, 4, eu não. Eu, para acordar de madrugada, para dirigir de madrugada, é muito difícil. Então, o fato de dizer que Josué se levantou de madrugada, significa que ele saiu de sua zona de conforto. E você precisa saber qual é a tua zona de conforto. No que é que você está acostumado?
Eu lembro que Deus estava mexendo com a nossa zona de conforto em 2007. E eu não queria. A gente não quer, na verdade a gente quer manter, como diz, né, o status quo. Né? A gente quer manter a nossa posição, porque toda mudança demanda energia e tal, desgaste. E eu não queria. Mas eu sabia que Deus estava nos tirando da nossa igreja, né? Nós tínhamos uma igreja que a gente pastoreava, e estávamos de licença há 2 anos, e eu sabia que Deus estava mexendo, e eu falei com a Cristiane, e ela, será? Vamos orar. E aí eu li um livro, não é evangélico, mas existem livros que são muito bons, e eu quero recomendar para você, que precisa sair da sua zona de conforto. Então eu lembro que eu estava na praia, e me deram esse livro para ler, em janeiro de 2007. Então isso foi antes das decisões que a gente tinha que tomar. E o nome do livro é Quem Mexeu no Meu Queijo? Alguém já leu aqui? Quem Mexeu no Meu Queijo? Só 3. É muito bom. É um título bem interessante. Então anota aí, se você puder ler, porque fala de sair da zona de conforto. Uma tomada de posição. Então, arrependimento mexe. Arrependimento incomoda. Você não vai se sentir confortável. Quem vai abandonar o pecado se o pecado é gostoso? O pecado para a carne é bom, não é verdade? É necessário que você se posicione. Segunda coisa que a gente vê aqui é o referencial. Pode colocar aí, viu? Está numerado aí. Não, já está lá na frente. Isso. Referencial do nosso compromisso com a aliança que nós temos com Deus. Aqui diz: saiam também do lugar em que vocês estão e sigam a arca. Vamos dizer isso? Sigam a arca. A arca da aliança simbolizava o quê? A presença de Deus. A arca da aliança era o móvel mais sagrado, né, do judaísmo. A arca da aliança simbolizava a aliança, já está dizendo. A arca da aliança. Quem assistiu aqui os Caçadores da Arca Perdida com Indiana Jones? Só os dinossauros. A arca foi perdida. Por isso tem os Caçadores da Arca Perdida. A arca foi perdida. Ninguém sabe onde a arca está. Acho que Deus propositalmente fez com que a arca, talvez até nem exista, né? Foi desmanchada, para que não houvesse talvez uma idolatria. Mas nessa época, a arca da aliança era o móvel mais sagrado. E Deus disse: olha, a arca saiam do lugar em que vocês estão e sigam a arca. Se sigam a arca é porque a arca está na frente. Preste atenção, irmãos. A presença de Deus tem que estar à frente. Mas vamos admitir que muitas vezes somos nós que estamos à frente e a presença de Deus, ficou para trás. Por quê? Porque o nosso referencial de compromisso com a aliança foi perdido. O capítulo 1 fala do reabibliamento, do reavivamento na palavra, né, que domingo eu falei. Não faça nada sem a palavra de Deus estar à tua frente. Qualquer decisão que você vai tomar, pergunte ao Senhor primeiro. Isso é compromisso com a aliança. Como é que flui o arrependimento na nossa vida? Quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo? A presença de Deus. Irmãos, as coisas seriam tão mais fáceis se a gente dependesse exclusivamente da presença. Nós estamos tentando fazer na força do nosso braço, nós estamos tentando nos mudar e mudar os outros. Nós não perguntamos a Deus, tomamos decisões e a arca não está à frente. Sigam a arca. Significa que Deus vai na frente. É muito bom a gente cantar, Deus vai na frente, abrindo o caminho. Mas na prática,
Quem vai na frente somos nós. A força física, alguns vão na força do ódio. E vai quebrar a cara. Porque a instrução aqui é a arca da aliança que tem que ir na frente. É ela que vai abrindo o caminho. Terceira coisa, a aliança que tenho com Deus me leva ao arrependimento. Abra aí comigo Romanos 2,4. E eu quero que você marque esse versículo em sua Bíblia. Esse versículo, a primeira vez que eu ouvi esse versículo, eu era aluno do Instituto Bíblico. E numa aula de cura, a nossa professora, Ana Maria Almeida, foi a primeira vez que eu vi alguém pregando Romanos 2,4. A bondade, é uma pergunta que Paulo está fazendo. A bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? A pergunta que Paulo estava fazendo é: Romanos, irmãos de Roma, vocês não sabem que é a bondade de Deus que leva você ao arrependimento? É uma pergunta com uma afirmação. Preste atenção nisso, irmãos. O que nos leva ao arrependimento não é o medo de Deus. O que nos leva ao arrependimento verdadeiro e à libertação não é o medo do inferno. Não é o medo de um castigo. Não, porque Deus vai botar você em cima de uma cama aleijado se você não se arrepender. Não é isso que Romanos diz. Paulo aos Romanos disse: é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Como é que isso funciona? É mais ou menos o seguinte: é você que foi péssimo com alguém, muito ruim, mau, ingrato, tratou de forma errada, e essa pessoa vem até você com gentileza, educação, te presenteia, te elogia. A bondade dessa pessoa vai fazer, sabe o quê? Constranger você. Por isso que Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 5, que é o amor de Cristo que nos constrange. Você já foi constrangido pelo amor de Deus? Eu já. Eu já vivi alguns momentos assim, que eu tive tanta vergonha de mim mesmo, da minha ingratidão, da minha dureza, de palavras até duras que eu estava dizendo, da minha incompreensão, da minha ingratidão, e Deus tão bondoso, tão gracioso, e Ele me constrange ao arrependimento. Quem está entendendo aqui? Alguém aqui, em alguma situação da vida, normal, com alguém já te constrangeu com tanta bondade, carinho, cuidado, gentileza? Quem já foi constrangido aqui? Você tinha sido péssimo. Eu já errei com a Cristiane algumas vezes, e ela vem com carinho e me trata com bondade, e eu por dentro, ai meu Deus, que vergonha. Eu fui tão injusto, eu fui tão duro. É isso que Paulo está dizendo. Mudanças definitivas, que é o arrependimento, porque o arrependimento provoca mudanças profundas. Então, mudanças profundas e definitivas só através da bondade de Deus. A graça de Deus nos conduz ao arrependimento. E aí você não quer pecar. Você diz: não, eu não posso desonrar o Senhor, eu não posso desagradá-lo, eu não posso entristecer o Espírito Santo, porque Ele tem sido tão bom, tão gracioso, tão gentil, tão bondoso, que eu quero devolver isso. Isso, irmãos, é verdadeiro arrependimento. E não as ameaças
que o sistema religioso muitas vezes nos impõe. Eu cresci com medo de Deus. Tinha uma musiquinha na sala, que eu espero que não cantem aqui, não sei se é aqui. Mas tinha uma musiquinha que cantavam na sala quando eu era criança, que dizia assim: cuidado, olhinho no que vê, cuidado, olhinho no que vê, o Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olhinho no que vê, cuidado, mãozinha no que pega, cuidado, boquinha no que come. Era uma lista de ações, mas a frase, tudo bem, cuidado, olhinho no que vê, correto, cuidado, mãozinho no que toca, correto, mas a frase que ficou na minha cabeça, pelo menos na minha cabeça, tá? Era: o Salvador do céu está olhando para você, e Ele está olhando com muita ira, com muita raiva, e Deus quer te pegar. Pisa fora do caco para tu ver o que é que vai acontecer. Mas de quem eram essas frases? Não era de Deus, não era da Bíblia. Essas frases eram da minha mãe. Estou fazendo tua cama, bichinho. Estou fazendo tua cama, te prepara. Não sei o que é fazer cama, mas tinha isso, né? Te prepara. Ela dizia assim: eu não vou bater em você até que eu fique com muita raiva. Minha mãe era crente, mas foi a forma que ela aprendeu, de forma totalmente errada, porque não se disciplina ninguém com raiva. Viu, pais e mães que estão aqui? Você não pode disciplinar seu filho com raiva. Se você disciplina seu filho com raiva, você está dizendo o que a ele? Qual é a mensagem que uma criança recebe? Que meu pai me odeia, minha mãe me odeia, eu só faço coisas erradas. E toda vez que eu faço uma coisa errada, eu provoco a raiva e a ira do meu pai e da minha mãe, que descarrega em mim. Então, a minha mãe era assim. Ela dizia: quando eu estiver por aqui, eu te pego. Mas quando eu te pegar, te prepara. Então, eu transferia isso para Deus. Então, eu não mudava por causa da disciplina. Porque a disciplina tem o papel corretivo. Eu mudava de fachada, fazia as coisas erradas e não dizia, claro, porque se eu disser, o pau vai cantar nas minhas costas. Então eu escondo, eu jogo para debaixo do tapete, e isso não é arrependimento. Minha mãe morreu e não soube de muitas coisas que eu fiz. Deus me livre de dizer a ela. Porque ela aprendeu que disciplina é igual a rejeição. Mas Deus não é assim. Disciplina é igual a correção. E correção é igual a amor. Deus corrige o filho que ama. Se não há correção, é porque vocês não são filhos. Então é a bondade de Deus, irmãos, é totalmente diferente. E para aprender isso, para disciplinar Adriel? E para aprender isso e disciplinar Abner? Porque a minha escola foi: quando você fizer, que eu estiver por aqui, que eu estiver com os olhos fervendo, aí você espere, aguarde. E eu apanhava nas mãos, era com palmatória. Só que a palmatória era uma escova de escovar sapato. Totalmente errado. Porque ela descarregava toda a ira, ela descarregava toda a raiva. Isso não é disciplina, irmãos. Eu era a válvula de escape das frustrações da minha mãe. Meu pai nunca me bateu. Outra coisa totalmente errada. Veja que bipolaridade. Minha mãe me bate quando ela está com ódio de mim. Meu pai não quer nem saber de mim. Nunca me bateu, nunca me corrigiu. Meu pai nunca me deu um beliscão. Meu pai nunca puxou meu cabelo. O que é que eu aprendo de Deus? Ou que Deus não quer nada comigo, ou que Deus está sempre com raiva, só esperando eu pisar fora do caco, que Ele vai descer o cajado nas minhas costas. E aí,
A bondade de Deus é que é a verdade da palavra que diz, que é a bondade que me leva ao arrependimento. Deus é tão bom, Deus é tão gracioso, Deus é tão abençoador, que eu quero amá-lo, que eu não quero mais pecar, porque eu amo o meu Deus. Amém? Eu aprendi isso no casamento. O casamento nos amadurece muito. Já disse Martinho Lutero que 1 ano de casado fez mais efeito na vida dele do que 10 anos de convento. 1 ano de casado santificou, isso foi Martinho Lutero que falou. 1 ano de casado me santificou mais do que 10 anos de convento. Porque eu aprendi, tinha coisas que eu não gostava. Eu era bem egoísta. Eu era bem, não sei nem que adjetivo eu ia dar. Muito egoísta. Quando eu casei, aí você tem que compartilhar, vida a 2. Dormir na mesma cama. Os primeiros dias foram horríveis. Horríveis. Os primeiros 3 dias, dizia, Cristiano, eu não consigo dormir. Meu Deus, como é que uma pessoa casa e dorme numa mesma cama com outra pessoa? Não conseguia. Dividir o mesmo lençol. Não conseguia. Veja quanta coisa egoísta. Cristiane faz um prato de macarrão, traz com um garfo só e diz que era para nós 2 comer com um garfo só. Não como. Cada um com seu garfo. Isso é falta de higiene. Tu com teu garfo. E assim, a gente beijava na boca, né? Uma coisa meio insana. Egoísmo puro. Irmãos, eu descobri que amando Cristiane, porque eu amo, eu comecei a querer agradá-la. Então tinha coisas que eu não gostava, que eu não fazia, tinha coisas que eu não comia e passei a comer porque amava Cristiane. A força do amor é incrível. Eu dizia, não, eu amo Cristiane, o que é que custa? O que é que custa eu comer xerém? Ela ama xerém, eu não amava. Xerém é comida de galinha, menina, pelo amor de Deus, vem dar xerém. E Cristiane, não, xerém é maravilhoso. Eu dizia, xerém só se for mais uma coisa para comer com outras coisas, mas só, não, é só xerém com galinha. Isso não é comida não. E eu comecei a amar xerém. Hoje eu gosto. Mas eu aprendi isso. Não, é muito egoísmo, Marcos. O que é que custa você comer o que Cristiane gosta? Abrir mão. E eu fui. Isso é a maturidade que você vai adquirindo. E você vai fazendo isso por amor. A força do amor vai te fazendo renunciar. Então ela não me obrigava, mas eu queria agradá-la. É assim com Deus. Quantos estão entendendo aqui? Esse arrependimento é gerado pela bondade de Deus. Número 4. Uma distância. Eu gostei muito disso aqui. Uma distância entre nós e a arca. O Espírito Santo precisa de espaço para nos convencer. É isso, irmãos, que muitas vezes nós estamos errados. Eu muitas vezes quis convencer as pessoas, eu não dava espaço, eu não dava tempo. Tinha que ser no meu tempo, tinha que ser do meu jeito. E aqui, olha o que diz o verso 4. Contudo, deixem uma distância de cerca de 1 quilômetro, é muita coisa, entre vocês e a arca. A arca vai na frente, vocês vão atrás, sigam a arca. A presença é o referencial, mas há um espaço entre vocês e a arca. Isso é lindo demais. Eu ouvi pastor Rogério Ribeiro lá de São Luís, e eu gostei muito disso. Ele disse, olha, sabe por que Abraão caminhou 3 dias até Moriá? Era Deus dando espaço a Abraão para ele processar a decisão de sacrificar seu filho. Meu Deus, isso é incrível. Deus estava dizendo, olha Abraão, caminha 3 dias, vai pensando, vai meditando, né? É isso mesmo que você quer? Não haja pelas emoções, não haja por impulso, não haja por pressão, você tem tempo. 3 dias é suficiente para alguém ou consolidar uma decisão ou desistir. E muitas vezes, irmãos, eu não respeitei as pessoas, porque tem aquela coisa, né? Eu cresci no carbureto,
Quem sabe aqui o que é banana no carbureto? Alguns não sabem, né? Vou explicar. Tiram a banana verde, colocam ela num lugar fechado e colocam umas pedras de um produto lá, chamado carbureto. É fedido, mas esse produto, ele esquenta. E quando ele esquenta, ele amadurece as bananas de uma forma artificial e mais rápida. Mas as bananas amadurecidas em carbureto têm uma coisa: elas apodrecem as pontas bem rápido e elas não são doces, como as que amadurecem de forma natural. E muitas vezes eu queria que as pessoas mudassem. Eu fui duro, eu fui insensível, forçando as pessoas, porque eu dizia, mas comigo não foi assim. Meu compromisso com Deus era radical, e realmente foi. Eu me converti com 13 anos e acabou. Foi Jesus na veia, eu não queria mais nem estudar, porque Jesus ia voltar. Meu compromisso com Jesus foi radical. Eu mergulhei em Jesus. Eu perdi vontade de todas as outras coisas. Fui para o Instituto Bíblico com 18 anos, 18 para 19, para missões. Voltei, fui para o Instituto Bíblico, casei com 22, com 23 a gente já era pastor. Foi muito rápido. Então eu dizia, não, se foi assim comigo, por que é que com os outros não são? Não são, não é. Porque cada um tem um tempo, porque cada um tem uma história, porque cada um tem uma trajetória. É claro que eu sei que tem muita gente atrasado no plano de Deus. Mas eu não posso forçar ninguém, porque nem Deus me força. Eu lembro muito bem desse ponto aqui. E como isso, né, espaço para dar ao Espírito Santo, para Ele me convencer. O Espírito Santo tem espaço para me convencer. Eu abro espaço. Tem uma música, né, no inglês que é make room, que é eu abro, eu crio espaço. É você que faz espaço. Você diz, não, eu vou abrir espaço dentro de mim para o Espírito Santo me convencer. E Ele está ali, gentilmente, te aguardando. Porque Ele é cavalheiro. Se alguém vai forçar a porta na tua vida, esse alguém não é o Espírito Santo, esse alguém é o diabo. E ele chuta mesmo e entra e possui pessoas. Está com medo? Não, não fique com medo não. É só uma possibilidade. Certo? Só uma possibilidade. Se alguém dá espaço ao Espírito Santo, ele entra. Eis que estou à porta e bato, Jesus disse. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Mas tem que ter espaço. É você quem cria. Se você não quiser, o Espírito Santo não vai fazer. Ele não vai te forçar. Ele vai tentar te convencer, gentilmente. Então nós que lideramos e discipulamos, nós também precisamos aprender com o Espírito Santo. Isso aqui não é uma defesa à negligência, né? Cada um faça o que quer. Não, não é isso. Mas é muitas vezes respeitar as decisões. Eu lembro quando Cristiane queria muito que o irmão dela fosse para o encontro com Deus. Muito, muito. E ela ficou mandando mensagem para ele, ele sempre dizendo não. Ele não era convertido. Não, depois eu vou. Não, agora não. E Cristiane mandando mensagem, vamos, Sandoval, vamos. E ela foi enchendo o saco. Teve um dia que ela ligou, Sandoval, você tem que ir para o encontro com Deus. E eu de lado, só ouvindo. E falou e tudo, e ele alterou a voz. Quando ela desligou, Cristiane, o Espírito Santo não faz isso. Não adianta seu irmão ir sem ele querer. A gente vê isso nos encontros, né? Tem gente que cai de paraquedas ali, que é só a misericórdia. Nós, palestrantes, penamos na mão de os encontristas. Porque é uma cara desse tamanho de pandeiro, forçado, não quer nada.
Mas, Cristiane, deixa o Espírito Santo convencê-lo. Aí, quando foi, acho que no ano seguinte, não sei. Logo em seguida, ele disse que foi, se converteu. Sandoval hoje é um homem de Deus. Quando eu encontro com ele, tudo que ele fala, né? Primeiro que ele cumprimenta, não é bom dia, boa tarde, boa noite, é aleluia. Digo, meu Deus do céu, o homem é crente mesmo, viu? Mais crente do que eu. Né? Ele chega, aleluia, eu aleluia. E ele esses dias foi lá em casa e eu olhando, meu Deus, quem era Sandoval? Ele disse, pastor, ele me chama de pastor. Pastor, eu estou trancado no meu quarto orando todo dia. E Deus está me ouvindo. Eu digo, amém, glória a Deus. Que bênção. Você vê, quando o Espírito Santo faz, é diferente de quando a gente tenta forçar. Então, uma distância, um espaço. Deixe um espaço para que o Espírito Santo te convença. Mas tenha compromisso, tenha aliança com Deus. Não é assim, Espírito Santo, fica aí esperando, viu? Quando eu quiser. Não, não é isso. É Espírito Santo, obrigado por você, né, esperar. Mas eu quero criar espaço para você. Você não vai ficar esperando muito tempo não, Espírito. Porque eu vou corresponder. Número 5, 3 dias de espera e santificação. O Senhor, Ele diz, olha, santificai-vos hoje, porque amanhã eu vou fazer maravilhas no meio de vocês. Mas o Senhor fala dessa espera, dessa santificação. Irmãos, a libertação, e existe autolibertação, tá? Você pode aplicar os princípios de autolibertação na sua vida. E isso aqui são princípios de libertação. Quando você se santifica, quando você se separa, aí vai ser um tempo de quê? De convicção, de confissão e de arrependimento. É deixar. Então, o que é que o Senhor está te pedindo hoje? Pensa aí. Quais as áreas que o Espírito Santo está te pedindo hoje para você esperar e santificar? O que é que o Espírito Santo está falando contigo? No teu temperamento, nas reações, nas atitudes, nas finanças, no teu casamento, na criação dos teus filhos, na tua sexualidade. 3 dias de espera. Eu preguei aqui há domingos atrás, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Santificação significa, eu paro e me separo diante de Deus. E pergunto a Ele, como essa música do encontro, né? Sonda-me, ó Deus. A música do encontro foi baseada no Salmo 119. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim um caminho mau. Irmãos, na maioria das vezes a gente vai encontrar um caminho mau em nosso coração. Na maioria das vezes nós vamos encontrar coisas que desagradam a Deus, coisas que desonram a Deus, coisas pequenas. Número 6, estamos terminando. Não vai dar para a gente ir para o capítulo 1, tá? Então, está gravado o culto de domingo, tá? Então, entra no YouTube e assistam a palavra de domingo, que é reabibliamento, é Josué capítulo 1. São os 3, seja forte e corajoso, que o Senhor diz a Josué. Tá? Só dando spoiler aqui. O primeiro é seja forte e corajoso para tomar posse da terra. O terceiro é seja forte e corajoso porque eu estou contigo. Mas o segundo é seja forte e muito corajoso para praticar a palavra. Não é todo crente que é muito corajoso para praticar a Bíblia não, viu? É preciso ser crente mesmo. Não é aquele crente meia sola, meia boca não. Que só frequenta a igreja e culto e a vida continua a mesma. Mas vamos lá. Assistam, tá? Está no YouTube, entra lá e ouça Josué capítulo 1. 6. Decisão de atravessar o Jordão. O Jordão é um obstáculo para sair do deserto. É uma fase anterior. Quem gosta aqui de Mario,
Super Mario Brother? Tem as fases, né? Você só passa para uma fase se você... Eu sempre fui muito ruim de game, assim, muito ruim. O game que eu gostava era SimCity 3000. Construindo cidade, prédio. Você só passa para uma fase posterior se você vencer na fase anterior. E o deserto é uma fase de infância espiritual. Ficaram no deserto por causa da incredulidade. Ficaram no deserto para ser provados, testados. Então, assim, irmãos, o deserto não é o nosso lugar. O deserto não foi feito para nós. Mas, muitas vezes nós precisamos passar pelo deserto para amadurecer. Cristiane falou aqui, acho que foi para as mulheres, porque eu fiz os slides, mas eu gostei muito. Eu nunca tinha pensado, né? Paulo diz assim, olha, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu sentia como menino e eu falava como menino. Pensar, sentir e falar. Os 3 estágios, né? Da meninice. Então, a criança, ela fala, pensa e sente conforme a sua idade. Quem está no deserto, muitas vezes está com essa mentalidade de deserto. Mas o Jordão é um obstáculo a ser vencido. Mas abre portas para uma nova fase, que é entrar na terra prometida. Quem foi que abriu as águas do Mar Vermelho? Deus. Quem foi que abriu as águas do Jordão? Deus também. Mas quem foi que deu o primeiro passo para entrar no Mar Vermelho? E quem foi que deu o primeiro passo para entrar no Jordão? As pessoas. Vamos trazer para nós, né? Porque fica uma coisa bem distante. Deus, Ele faz o sobrenatural. A parte de Deus Ele faz. Mas eu e você temos que dar o primeiro passo. O primeiro passo somos nós. Nós é que começamos a fazer algo. E o sobrenatural vai acontecer. Amém? Então a decisão de atravessar o Jordão, que é um obstáculo, para sair do deserto e entrar em Canaã. Nós só tomamos posse das promessas de Deus se atravessarmos o Jordão. Tem muita gente que está ficando do lado de lá. Esse era o grande medo de Moisés quando as tribos, teve 2 tribos, né? Se não me engano foi Ruben, teve outra tribo, que eles quiseram ficar do lado de cá do Jordão. Moisés entrou em desespero. E aí eles foram explicar, não, a gente vai habitar do lado de cá, mas a gente vai com vocês atravessar até o outro lado, a gente guerreia tudo bonitinho, e depois que todo mundo tiver já acomodado em sua terra, a gente volta para o outro lado do Jordão. Mas Moisés sabia, ninguém pode ficar do lado de lá. Todos têm que transpor o Jordão. É esse lugar de arrependimento. Então, vamos ficar em pé para a gente orar. Saímos do Egito, mas a pergunta é: o Egito saiu de nós? Saímos do Egito, convertemos, aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, mas a mentalidade ainda continua influenciada pelas coisas do Egito, por esse sistema babilônico. Nossos pensamentos e valores, irmãos, tem que ser os valores do reino. Então, feche seus olhos agora.